Boas-vindas a todos para a nossa reunião. Finalmente agora estamos conseguindo gravar. Delicadamente me passar o livro. Quero falar dos lançamentos. Acabei de receber esse livro do João e da Cláudia, então, sobre quadrinhos e sustentabilidade. Uma série de cartoons. Aí, o Nobu também tem falar sobre um debate que vai ter amanhã. Sim. Nossa, tudo aqui improvisado. Bom, amanhã acontece aqui na ECA, no auditório Egon Schaden, um seminário sobre quadrinhos feministas, né, com a Dani Maria, conduzido pelo professor Marco Antônio Almeida, com tem mais duas pessoas que também participam, uma pesquisadora de Portugal, que veio participar também. Deixa eu só informar direito aqui. Você não está aparecendo depois. Não, bom, mais perto aqui? Então, estou aqui. Estou vendo que não abriu aqui. Olha, esse aqui não abriu agora. Então, a Dani Maria. Deixa eu pegar meus óculos. Pequeno probleminha de excesso de aniversário. Vamos localizar aqui o arquivo que informa o evento de amanhã, sábado, a partir das 10 horas, aqui na ECA. Que será... Mais fácil da coisa de papel. Pois é, né? Agora a gente tem Ele essas tinha achado agora. questões aí. Estava aqui aberto, de repente. Mas eu consigo achar agora rapidinho. Como o meu celular tem qualquer coisa, eu acho fácil. Eu não sei nem. Eu achava que era rapidinho, mas não foi bem assim. Agora chega. Bom, então, estudos feministas e questões de gênero no universo das HQs contemporâneas. Aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP, sala Egon Schaden, 15/3, das 10 às 12h30. Apresentações: Nicoleta Mandolini, da Universidade do Minho, de Portugal. Daniela Marino, que faz aqui a PPG, CI da ECA USP. A debatedora Sabrina Paixão, que é da Faculdade de Educação da USP. Com a mediação e organização do professor Marco Antônio de Almeida, do PPGCI da ECA USP. Então, amanhã, a partir das 10, aqui na ECA, na cidade universitária, na sala Egon Schaden. Então, quem quiser, o tema é Estudos Feministas e Questões de Gênero no Universo das HQs Contemporâneas. Muito bem. Vamos então para a eu posso dar um recado também? Por favor. Porque como acho que não vai ter encontro até abril, no dia 30 de março, lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador, no dia 30, vai acontecer um evento chamado Cada Um no Seu Quadrinho, que é um evento gratuito que acontece durante todo dia. Ele começa às 10 da manhã e vai até acho que 7, 8 horas da noite. 8 horas. 8 horas, né? E com vários... tem uma feira de quadrinhos, tem debates, tem etc. Então, alguns dos debates que eu acho que são interessantes, quer dizer, um é às 11 horas, é um painel sobre a produção prática de quadrinhos nas universidades, que vai ter o Edgar Franco, o Otávio Aragão, Alexandra Higino e Gabriel Billy, né, com mediação do André Videira. Tem alguns outros painéis interessantes, tem um painel com o Sidney Guzman e o Marcelo Naranjo, enfim. E às 6 horas tem o painel sobre o OTA, com Marcelo Martins, Obrigado, meu agente. Arquivo OTA, e Ofeliano de Almeida, quadrinista do Leão Negro e que foi colaborador do OTA em diversas histórias
de terror. Tá? No dia 30 de março, de 8 às 8, de 10 às 8, gratuitamente no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, Estaremos lá. abrir então a apresentação. Obrigado pelo link, Mayara. Temos a apresentação de Bruno Porto, designer, professor e pesquisador, e Marcelo Martínez, cartunista, designer e roteirista, sobre o processo de pesquisa, criação e produção do seu livro Arquivo OTA, publicado pela M-Mark em 2024, que eles vão apresentar um panorama de 50 anos da trajetória do mercado editorial brasileiro, que eu consigo assunto da função, mais conhecido como OTA. Eu tive o prazer de conhecer o privilégio de conhecer o OTA pessoalmente, encontrar várias vezes, né? Uma figura realmente muito pitoresca, muito marcante na história em quadrinho brasileiro. Acho que vale a pena conhecer o trabalho dele, tem que ser muito valorizado. Então, passa a palavra para o colega. Obrigado, Valdomiro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O tema dessa nossa conversa aqui é esse livro que aparece aqui e que a gente depois vai folhear um PDF das páginas, que é o Arquivo OTA, que, como o Valdomiro falou, foi publicado, foi lançado agora no final do ano passado pela Marte Editora, e que foi um projeto que o Marcelo e eu não tivemos assim muito bom senso e topamos fazer, né? E que, assim, de uma maneira bem resumida, primeiro foi uma homenagem da gente, pessoal, para um amigo nosso, Uhum. né? O Ota, eu vou jogar para o Marcelo contar como ele conheceu o Ota, porque isso, na verdade, envolve a gente como parceiros de trabalho, como designers, como autores, enfim. E esse livro, enfim, era um livro que a gente queria, de alguma forma, marcar os 70 anos que o Ota faria no ano passado, né? Ele faleceu em 2021 e a gente, enfim, precisava fazer a gente queria marcar isso, a gente não achava que tinha fechado do jeito que tinha que fechar, né? Marcelo, conta aí, como você conheceu o Ota? Não, mas vamos lá. Essa história do Ota, que assim, com essa carreira toda, com esse tempo todo de estrada que ele tinha, eu conheci o Ota em, sei lá, 1990, se não me engano, no meu primeiro semestre da faculdade. Mas a carreira dele, que já era bastante extensa em 1990, só foi se ampliando em termos de produção, em termos de realizações e em termos de acúmulo de coisas, né? No apartamento dele, no estúdio dele. Então, o Ota sempre foi um cara de... a gente juntou para esse livro originais dele de quando ele era criança, né? Então imagina a quantidade de artistas legais que passaram pelas mãos de editor dele nessas décadas todas e que muito desse material foi ficando, e provas de prelo, ou fotolitos, ou artes originais. Ele sempre teve muito isso. E quando a gente, depois da morte dele, a gente ficou conversando o que a gente ia fazer, conversando com a família, você fica querendo organizar coisas, né? Então a família queria fazer uma exposição, queria fazer não sei o quê, queria fazer um livro. E a gente sabe como essas coisas demoram. E aí um dia o Bruno ligou e falou: cara, conversei com o pessoal da família do Ota, vamos fazer o livro? Eu falei, cara, não dá, esse ano não dá, eu tô ferrado até o final do ano, não sei o quê. Não, mas olha só, a casa tá lá, o acervo tá lá, a gente dá uma olhada, fotografa e tal. Eu desliguei o telefone e já assim, pô, tá. Se a gente for uma ou duas vezes, seleciona o material, assim, na emoção, reproduz aquilo, você do Canadá escreve um artigo de umas 40, 50 páginas, eu me viro com o resto, a gente faz um livro. Foi mais ou menos assim que a gente tentou fazer o livro. Meio na empolgação, porque senão não dá. O Marcelo perguntou, mas quem é que vai publicar isso? Eu falei, não, peraí que eu vou ligar para o Márcio. Claro. Né? Para o Márcio Paixão, que é editor da Marte, que era amigo do Ota também, que adorava o Ota, que publicou Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor. Do Hotel Nicanor. Né? Quer dizer, o Ota estava recuperando as imagens os originais, estava trabalhando na recuperação desses originais quando ele morreu. Quando ele então faleceu, também exatamente. Foi um trabalho interrompido, né? A gente fecha o Arquivo Ota com esse trabalho.
E aí eu falei a mesma coisa. Eu falei, vem cá, a gente vai fazer um livro do Ota. Você publica? Você edita? Publica? Mas como assim? Não, 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 é para esse ano, é lá para o final do ano. Não, mas como assim? Eu falei, não, a gente vai fazer. Não, então tá, vamos fazer. Aí eu falei, não, a gente pode fazer um catarse. Ele falou, a gente vai fazer. Foi que nem o Isso. Marcelo, né? Não, peraí, a gente Formação entre vai fazer. amigos, formação entre amigos. Vamos embora. Tá todo mundo na empolgação e tem que acontecer dessa maneira para o negócio dar certo. Claro que eu queria ir uma vez lá selecionar um pouco do material, acabei indo umas 3. A sessão de fotos da gente durou quase 10 horas, 8 a 10 horas, reproduzindo tudo lá. Então, assim, deu um trabalho enorme para juntar esse material, mas a gente, desde o começo, entendia que a gente ia fazer um recorte possível da produção do Ota, cobrindo lacunas e campos que a gente achava que seriam fundamentais para um livro como esse, mas sabendo que não daria para ter a pretensão de botar tudo, porque, primeiro, a gente teria um livro muito grande e levaria muito tempo fazendo, e talvez não fosse um livro tão interessante. Então, tem que haver uma curadoria de conteúdo sempre, e foi um pouco o norte que a gente usou para trabalhar no projeto. A gente, nesse momento, a gente tinha 3 visões complementares disso, tá? O Marcelo, ele conheceu o Ota quando ainda estava na faculdade, começou a publicar na MED em 90, 91, não foi isso, Marcelo? 90. 90. E publicou na MED por mais de 10 anos. Então, eu conheci o Marcelo na faculdade, já publicando na MED, e eu tinha carro, então a gente às vezes pegava o meu carro, ia lá levar entregar uma matéria, etc e tal. Depois, Marcelo e eu, a gente se formou, abriu um escritório, a gente trabalhou no Rio juntos como sócios durante mais ou menos 10 anos, e o Ota sempre foi uma figura muito presente nessa história. Então, o Marcelo ele tinha uma visão muito clara da MED, que era uma coisa que para ele era pessoalmente muito cara e muito relevante, né? Ele tinha essa visão não apenas da MED onde ele trabalhou, que foi na Record. A MED passou por 4 editoras, né? Diferentes. Desde 71, o Ota foi editor da MED durante 34 anos. Então, o Marcelo tinha essa visão. O Márcio tinha pela relação que ele tem com quadrinhos de terror, com quadrinhos brasileiros, ele tinha o Ota muito claro como um grande roteirista, como um cara que escreveu 3.000 páginas de roteiros de terror, como foi premiado pela Spectro, enfim. E eu tinha o Ota como um grande editor de quadrinhos. E eram lados que as pessoas não necessariamente conheciam, né? A gente, no nosso escritório de design, a gente fez alguns trabalhos para eventos que o Otto organizou, né? Para Comic Mania, né? Então a gente também sabia esse lado articulador do Otto, de organizar, de fazer um projeto, de propor uma coisa, e a gente trocava muita figurinha com o Otto, que é um cara 20 anos mais velho que a gente, mais ou menos, e que conversava de igual para igual em termos de tudo, de design, de tecnologia, de humor, quer dizer, né? Não era uma pessoa que tinha ficado para trás em algumas coisas. Então, era isso que a gente começou a pensar, né? E aí, o primeiro ponto, a gente, na verdade, fez um trabalho de trás para frente, né? O Márcio, inclusive, marcou um deadline muito importante. Ele ligou para a gente um dia e falou assim: olha só, eu falei com o Ivan Costa e a gente vai fazer o lançamento na CCXP, tá? A gente tem uma mesa lá, um stand. Aí a gente olhou um para o outro e falou assim: mas então a gente tem que fazer esse negócio, né? Quando é que é a CCXP? Não, 5 de dezembro. Tá, então tem que estar pronto 5 de novembro para ir para a gráfica, então tem que ter 2 meses de catarse, e aí a gente descobriu que a gente tinha que fazer isso. Então, como o Marcelo falou, a primeira etapa desse projeto foi primeiro definir o que a gente queria fazer. Então, a gente definiu que era uma trajetória profissional do Ota, não é uma biografia do Ota. Não começa com o Ota nascendo, o mais novo de 4 irmãos, num sobrado, na Tijuca, não tem isso. É o Ota que a gente já mostra que desenha
desde criança, que gosta de quadrinhos, desenha as próprias coisas, tem influência, escreveu para o Maurício de Souza, enfim, cartinha e recebeu cartinha de volta, ia mostrar desenho para o Ziraldo e tal. E a gente já começa o Ota trabalhando, né, com 16 anos na Ebal, né, como assistente de arte, como assistente de editoria de arte, né? E aí a gente traçou uma linha do tempo profissional do Ota que, de novo, revela como é complicado, né? Essa historiografia, não estou falando aqui para ninguém, a gente sabe disso. Historiografia do quadrinho brasileiro. Você não tem referências, né? Você tinha uma ou outra entrevista, você tinha a maior parte das coisas que você tem eram dos registros que você tem, eram artigos do próprio Ota falando de quadrinhos e aí falando um pouco da experiência dele de quadrinhos, né? Eu havia feito uma entrevista com ele para o meu mestrado, sobre produção gráfica e que, como é o Ota, né, ele não falou apenas sobre um assunto, ele falou sobre tudo, então foi um dos recursos, uma das fontes importantes, né, a gente conseguia tirar histórias de lá daquela mega entrevista que está na minha dissertação de mestrado, e a gente então foi identificando o que a gente queria, né, pontuar. Precisamos pontuar o Ota como cartunista, como quadrinista, como editor, como roteirista. Como é que a gente ilustra isso? E aí foi a outra questão que o Marcelo mencionou. A gente vai usar como base esse arquivo do Ota, né? Esse acervo que ele tem na casa dele, que ele era um acumulador, e ele era um acumulador que guardava literalmente tudo, né? E de uma forma um pouco caótica, assim como o Ota, né? Em que você pegava uma caixa e você tinha um original do Flávio Colim, em cima você tinha uma revista Veja, em cima você tinha uma nota de fiscal da padaria, depois você tinha umas revistas, uns folhetos, depois você tinha uma matéria da Medium, depois uns desenhos dele, umas filipetas de divulgação, enfim. E aí isso não era muito organizado. Aliás, isso era zero organização, né? Não, E aí o mas Marcelo verdade falou: seja não, vamos fazer dita, o seguinte: é um livro visual, entendeu? As imagens vão contar a história do Ota. E foi o que a gente buscou fazer, um equilíbrio entre o que a imagem está contando e o que o texto está esclarecendo. E às vezes esse texto é um parágrafo, porque você precisa ter um contexto maior. Às vezes esse texto é só uma legenda, né? E a ideia era, e aí no caso, né, a gente já tinha trabalhado muito, a gente já trabalhou muito junto, o Marcelo tem uma larguíssima experiência como designer editorial que conta histórias, né, que conta histórias complexas visualmente, e a gente chegou nesse equilíbrio. Então, era um pouco isso, era um texto e que era ilustrado pela imagem, e às vezes o texto era produzido dependendo da imagem que a gente achava. Porque nesse processo todo, e o Marcelo é muito generoso quando ele fala que foram 10 horas, não, foram 10 horas e muita poeira, né? Primeiro a gente ficou 11 horas lá no OTA selecionando coisas, né? Eu fui ao na vez Rio. que você foi, porque eu já tinha passado mais umas 6 horas antes lá. Mas é o que eu estava falando, verdade seja dita, assim, a família já estava organizando esse material. Então Uhum, tinha muita coisa separada em caixas organizadas, mas o problema é que não há catalogação possível com tantos itens. Então, na uhum. verdade, você organiza alguma coisa, mas assim, para o meu olhar para fazer um livro desse, às vezes você tem um tesouro escondido uma estante de metal do Shopping Matriz com fitas VHS da programação televisiva que ele costumava gravar, mas com as etiquetas escritas com a mão dele, tal, com a letra dele. Então, assim, tem ouro em todos os lugares, né? Então, o trabalho do designer aí, da curadoria visual, passa por esse olhar também, de você sair entendendo aonde tem uma pepita ali no meio daquele garimpo. Na segunda vez, quando o Bruno veio ao Brasil, a gente ficou lá mais 10 horas e tal,
a gente começou a criterizar mais as coisas e começar a realmente separar em pilhas. E realmente foi um dia inteiro disso. Eu me lembro de eu ter ficado o dia inteiro sentado com uma pilha, porque eu estava catando os originais da Tira dos Idiotas e separando tudo que era original numa uma grande pilha, e tudo aquilo iria me interessar. Na terceira vez, que quando a gente já foi com o fotógrafo para montar, eu levei o Thales Martins, um jornalista, colega nosso, que já trabalhou comigo em alguns livros meus, editando, fazendo textos adicionais para livros meus e pesquisando, com esse olhar de pesquisador e pedindo para o Thales pegar dentro de uma pilha dessa que eu separei, depois de ter discutido com o Bruno que a gente ia separar, e fazer um outro corte. E dentro desse corte, a gente escolheu o que a gente ia fotografar. Por quê? Era necessário, de certa forma, ser minimamente objetivo na seleção desse material que seria reproduzido. Porque uma outra coisa que acontecia também um livro como esse, no prazo que a gente estava se propondo a executar, a fotografia funciona mais rápido do que o scan de página a página, e não cabe no scanner, e você tem um problema de tamanho de arquivo e tal. Então a gente montou uma mesa de reprodução com um fotógrafo craque nisso e tac, 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 bate 3, 4 variações do mesmo clique, troca o clique e vai. E isso foram 10 horas, 8, 10 horas de sessão fotográfica. Então, trabalho extenuante, mas dali a gente sabia que tinha o nosso recorte. O fotógrafo subiu essas imagens para mim já com um pré-tratamentinho só, assim, dentro de um critério que eu tinha discutido com ele, e aí vira uma segunda fase, que é você sentar no seu computador e fazer a seleção do material que você quer que entre no livro. Né? O meu combinado com o Bruno era: vai escrevendo, me dá o texto, e em cima do texto eu vou desenhar o livro. E o combinado do Bruno com ele mesmo era: vou escrever boa parte dos textos depois que você tiver começado a cortar já a página do livro. E a gente ficava: cara, não vai dar certo, mas vai ter que ser assim, mas vai dar certo. Acabou que deu tudo certo, mas era isso. Eu fiz um primeiro cortão de imagens, de coisas que, assim, isso eu quero que esteja no livro e eu quero contar essa história dessa maneira. E, obviamente, ao longo do processo, a gente ia criando demandas específicas. Por exemplo, o Márcio da editora virava e falava: pô, dá para botar mais alguma coisa de terror? Dá, vamos ver o que a gente tem aqui de terror. O Bruno pontuava N coisas que ele achava relevantes em relação ao que ele estava escrevendo no artigo. E a gente, como fotografou muita coisa, a gente ia conseguindo acomodar esse tipo de material. Uma outra coisa que a gente, não digo bateu cabeça, mas que foi discussão do processo. Eu não quero te interromper, mas eu vou abrir o arquivo enquanto você está falando, porque eu acho que muito que você está falando a gente já ilustra. Uma outra questão seria, tanto o Bruno quanto o Márcio achavam que daria certo a gente fazer esse livro na base de ilhas de assuntos, sei lá, o cartoon, o terror, não sei o quê. E na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu queria contar esse livro de uma ordem minimamente... Segura aí, Bruno, segura onde está. Minimamente cronológica. Cronológica no sentido de pela década, mas você não tem que necessariamente fazer 81, 82, 83. Tipo, naquela parte anos 80, você entra com tudo que é relevante daquela década, mas não necessariamente na ordem. Eu posso ter coisas de 87 antes de coisas de 83, porque é uma narrativa visual que vai nessa cronologia de décadas. Isso daí que o Bruno está mostrando é a primeira página dupla do livro, depois do Rosto Falso, que funcionaria como uma folha de rosto, onde a gente escolhi coisas da infância dele, mostrando fotinhos mesmo dele na escola, o famoso as 7 carinhas, né, que era um clássico de fotografia. É ótimo que eu estou aqui apontando com o meu mouse e, obviamente, vocês não estão vendo. Não faz sentido nenhum o que eu estou fazendo aqui. Estás aqui. Exatamente. Né? Então, com fotos do Ota criança, seguido dos gibizinhos que ele fazia com 6, 7 anos de idade. Avança aí, Bruno. Isso. E aí sim a gente entra com a folha de rosto do livro, com o títulozão. E aí era a brincadeira que eu também fiquei brigando o tempo todo da gente fazer assim: eu vou botar todas as coisas burocráticas no começo do livro. Ficha catalográfica, agradecimento, referência bibliográfica, tudo. Para a gente depois ter só a imagem. Né? Essa imagem de fundo é um guardanapo do Café Lamas, que é um restaurante muito famoso aqui do século XIX, no Rio de Janeiro, que fica aberto até de madrugada no Flamengo. É um restaurante muito clássico. Os presidentes todos da época da abertura frequentavam o Lamas. Itamar era habituê do Lamas. O Lamas é um clássico da boemia carioca. E o Otto anotava coisas ali. Oi? Getúlio Vargas. Exatamente.
É do né? lado E do aí, Palácio vamos Cadete. lá, a gente passa pelas burocracias necessárias, e aí volta para mais um pouco desse recorte. A gente tem aqui a carta que o Maurício de Souza mandou para o menino Otacílio, de 11 anos de idade, em resposta à correspondência que ele tinha mandado para o Maurício de Souza. Então, o Maurício fala que viu os livrinhos que ele mandou, gostou dos desenhos, tudo muito bonito, imaginoso, dava os parabéns e dizia que eles iam ser colegas um dia. Então, é aquele incentivo que, para uma criança de 11 anos que quer ser cartunista, melhor é impossível, né? E tinha muito desenho de história em quadrinho que o Ota tinha feito, produzido quando criança. Então a gente fez uma seleção com algumas histórias aqui. Numa segunda leitura, você vê que tem a Turminha Ota, né? É um dos quadrinhos que aparece. Ele tem um personagem que se chama Ostracílio, né? Então tem toda, já desde criança, essa história dele se transformar em um Esse otaverso, personagem, né? Já existia um otaverso ali. um otaverso, né? Mas O Ostracílio era uma ostra, né? A Turminha Ota era uma coisa meio cebolinha. Então a gente já vai ver que isso lá na frente vai transformar o Ota no personagem dele, né? Não, e tem Que uma coisa divertida, porque é mais do que fazer quadrinhos enquanto criança, é fazer uma revista em quadrinhos, com a capa, com o logotipo, com o selinho da editora, um com o valor do preço, expediente. né? Pois é, É, né? E aí a vamos em gente frente. colocou umas carteirinhas dele, porque o Ota começa a trabalhar com essa cara de menino. Ele começa a trabalhar com 15 anos, né? De 15 para 16 anos na Ebal. Então a gente tem o passe de entrada dele da Ebal, e ele, 6 meses depois, já tinha sido contratado e já era um personagem da história do Eugênio Colonese, né? Da Chamada Geral, que era um grande Aham. crossover institucional que a Ebal fez, né? Não, e essa página é um barato, nessa página com ele de personagem, ciceroneando os personagens que eram publicados pela Ebal, né? Então você tem Thor, Batman, Superman, etc, etc, etc. Isso é muito legal. E ao mesmo Ah, tempo ele começa a publicar. Então a gente conseguia localizar alguns desenhos, alguns originais e alguns impressos, né? E aí, de novo, Marcelo fazendo um projeto que não apenas ficasse claro essa narrativa cronológica, biográfica, mas ao mesmo tempo também disfarçasse um pouco o festival de papel amarelo, né, de papel amarelado, para não ficar um livro totalmente bege dentro, né? é. Mas aí é aquela história, a gente não faz. Eu gosto de contar a história com a passagem do tempo, né? Então, se está rasgado, vai ficar rasgado, se está borrado, vai ficar borrado, porque isso enriquece a história que a gente está contando. Aí, curiosamente, quando chega na página 14, que a gente estava mostrando essa infância dele, esse começo da vida dele trabalhando aos 16 anos, aí a gente entra com o texto de abertura do livro, o texto dos autores, e tem uma piadinha ali no canto que é uma marginal do Mad, que o Sérgio Aragonés, vocês conhecem o Sérgio Aragonés, o cartunista mais famoso da história da revista Mad, que, entre tantas coisas, fazia as marginais, que são aqueles cartoons muito pequenininhos que eram impressos nas páginas, nas margens das páginas da revista Mad, né? E quando o Aragonés esteve no Brasil em 76, o Otto era o editor dele, né, pela VEC, e tem um monte de livros de bolso e coisas que estão dedicados ao Ota pelo Aragonés. Entre tantas coisas, a gente conseguiu achar esse desenhozinho estilo marginal, que é o Aragonés e o Ota andando, e aí entra no livro pequenininho de propósito ali para ficar com um pouco desse charme, né? Aí, avança um pouquinho, Bruno, mais uma. Aí agora que a gente contou como ele chegou no mercado de trabalho aos 16 anos, e a gente fez uma introdução do livro como autores, agora começa o livro de verdade, que é a partir do momento em que ele se torna um profissional, onde ele passa a ser remunerado para publicar as coisas que ele está fazendo, né? Então, começa a fazer tiras para veículos mais independentes, tá? Começa a produzir os personagens dele, que são os birutas, e isso coincide com a época que ele entra na faculdade. E aí é interessante, porque tem uma certa busca de identidade acontecendo ali dele como autor no momento que você está, com 20 anos de idade na faculdade. Ele entrou cedo na faculdade, né?
com o cheiro daquela época, né? Com o espírito daquele tempo. E essa semana, por exemplo, teve o Spaca me mandou uma mensagem falando, cara, esse sujeito e predicado é muito bom, porque tem todo o tempo de quadrinhos ali, já tá tudo ali que a gente viu do Ota depois. E é um quadrinho amador, né? Feito por brincadeira na faculdade. E aí a gente então ilustra um pouco do Ota como quadrinista, né, nessa tanto coisas que ele publicava, né, como os Birutas, que era uma tira que ele publicou durante 1 ano e meio, né, no jornal, como quadrinhos que ele fazia do dia a dia dele, né, da rotina dele. E algumas dessas coisas, aí de novo, é o Ota editor, artista gráfico, o Ota criava essa programação cultural do que aconteceu no meu dia. No meu dia, a gente foi no cinema com os amigos, depois a gente foi no teatro, fulano foi no dentista, o outro a gente lanchou na pastelaria. Ele fazia isso. E aí a gente também identifica essa história do Ota como a ostra em Desencanto, o Octa. A gente começa a identificar de onde é que surge o Ota, né? Porque o Ota, ele sempre foi Otacílio, ele era o Otacílio da Costa, ele tem um nome gigante, né? Otacílio da Costa da Assunção. Ih, rapaz, Costa da Otacílio Assunção Barros. Costa da Assunção Barros, né? E era um nome que ele sempre assinou Otacílio, desde a turminha do Ota, e ele descobre, quando ele começa a publicar no jornal, que Otacílio é um nome grande. Então ele quebra em duas linhas, Ota, Cílio, e lá pelas tantas a gente tem aqui nesse canto esquerdo inferior um quadrinho que ele fez e depois refez. Então foi quando o Otacílio vira o Ota, né? Eu acho que vocês conseguem ler daí, não? Tem uma assinatura em 2 linhas, Ota, Cílio, e aí na versão embaixo redesenhada, vira só Ota. Né? É meio um momento de transformação ali. Isso é de 74. Né? Né? Que eram experimentos, né? Ele tava exercitando isso. E quando ele publica o primeiro gibi dele, Os Birutas, ele é o Octa. Mas aí, no Octa, é que a gente vê surgir, no O do Octa, a primeira vez que ele começa a botar a carinha no O, né? Então, de novo, também tem esse trabalho de olhando o objeto, buscando nos originais, buscando nesses gibis que são raros. Isso é um gibi que ele fez 3 números do gibi, era mais ou menos mensalmente, né? E no último gibi sempre. O terceiro gibi, o quarto gibi nunca saiu, porque o cara nunca pagou o terceiro gibi, né? E a É, gente na- fala. Desculpa, que eu ia falar que né, nessa página tem algumas coisas interessantes, porque a primeira imagem ali no topo à esquerda é um desenho feito direto no papel vegetal, que era Hum. uma maneira de você economizar dinheiro e não ter que fazer fotolito. Né? Então você produzia o original direto, desenhando no papel vegetal, aí espelhava ele e ele funcionava como fotolito direto. É, Isso é uma coisa. A outra coisa que é curiosa é ver que a revista saindo por essa editora ela com um anúncio de curso de desenho ali ali embaixo, né? Desenho cômico. Perdão. E com o endereço da editora e tal. Então aproveita que você deu um zoom, Bruno, ali na mesma página, sobe só um pouquinho, que aí é legal que dá para a gente comentar um pouquinho também sobre a escolha do projeto gráfico. Uhum. Nesse caos visual, o que eu considero divertido para um livro desse, uh, ironicamente, propositalmente ironicamente, eu estabeleci uma mancha bem ortodoxa. A gente tem, se você considerar o livro sempre como páginas duplas, a gente vai ter sempre 3 colunas com alinhamento à esquerda, com uma entrelinha generosa, com uma família tipográfica que é a Edita, que é uma família pensada para entrar em corpos menores, que tem um eixo X legal de altura, então ajuda a gente a ler melhor. Então tem uma elegância meio que talvez irônica no projeto, em contraponto à iconografia que é absolutamente explosiva em termos de informação. Né? Então esse caos informacional que cada desenho do Ota carrega, ele se contrapõe a essa elegância no projeto. E aí, como a gente começou a abrir, usar aspas do Ota em alguns momentos, eu estabeleci essa regra das aspas dele entrarem em negativo sobre a tarja preta e desenhei
pictograma de Ota, que é legal chegar bem perto para a gente ver que ele não é bonito, porque é como você olhar um glifo muito de perto. É algo que foi desenhado para você ler ele com 4 milímetros de altura, né? Então, ele tem que ser pensado como um glifo que tem um ink trapzinho ali, onde a tinta vai acumular, que tem um respiro no lugar tal, tem uma simplificação dos cabelos. É de fato um glifinho que, quando você vê em 1 para 1, né, no tamanho da página, a imagem se fecha um pouquinho e você tem uma percepção melhor disso. Ele funciona como um glifota, né, um glifozinho do Ota que pontua toda vez que a gente tem uma aspas dele, tem a citação dele. E outra coisa dessa página também é que essa capa dos Birutas, que foi impresso... Ai, caramba, esqueci o nome desse processo de impressão da época. Que você tinha as cores diferentes da policromia que a gente passou a usar Não era depois. rotogravura? E você vai, tipo, verde é verde, saca? Então, assim, você tem um pouco de azul, você tem um pouco de amarelo, mas é quase assim, esse laranja do fundo. E isso acabou virando um pouco a paleta de cores do resto do livro. Esse tom de laranja, esse tom de verde, esse tom de amarelo, esse tom de azul. Isso se repete, inclusive, na capa. E a última coisa que eu ia falar do projeto gráfico, acho que pode ser na próxima página, deve ter, provavelmente. A gente usa também... não tem, mas... A gente usa também o glifo de marca de parágrafo. Ao Sim. invés da gente criar recuos para os parágrafos, quando você tem um outro parágrafo, você entra direto com um glifo de marca de parágrafo, né, o Pilcrow, porque também ajuda a gente a ganhar espaço e, de novo, tem um certo charme ali que se contrapõe ao caos visual. Podemos ir em frente. Quando eu fui escrevendo o texto, eu achei que em alguns momentos a explicação do Ota era muito melhor, né? Porque como muita coisa era conseguida através de relatos de terceiros, isso a gente conseguia construir a história. E aí de novo, né? Se vocês forem olhar o texto em si, o texto não é um texto maluco, bem-humorado, não, ele é um texto quase neutro contando, Uhum. né? Ele relata essa história. E a gente precisava de um pouco de graça, um pouco de molho, mas eu não queria deixar isso no texto. Eu queria que isso ficasse pelo Ota, porque na verdade esse livro é a cabeça do Ota, é a fala do Ota. E aí a gente conseguiu achar desde textos que ele escrevia até a entrevista que ele dava. E então todas as falas que tem aí do Ota, todas as aspas, são realmente dele. Transcrições de depoimentos dele que a gente tinha, que o Bruno tinha gravado das entrevistas, que a gente tinha acesso em outras formas e tal. Que é o que você está dizendo, né? Que assim, o teu texto é um texto informativo, embora Sim, ele seja um texto, não diria informal, mas um texto um pouco mais leve, ele tem sim. uma preocupação informativa, né? É, E aí a gente quebra quando bota nas aspas dele, exatamente. isso de novo, era um estique e puxa do Marcelo, do Márcio, meu, para que não ficasse um texto. Eu, como pesquisador, já puxava um pouco para o acadêmico, o Marcelo falava, não, vamos pegar uma coisa mais jornalística, e o Márcio conseguia, enfim, fazer um bom equilíbrio. E uma das coisas que, por exemplo, para a gente foi uma grande surpresa, isso é desenho do Ota. Ninguém imagina que o Ota, que é aquele cara que a gente conheceu, como desenhasse assim, né? E a gente vê aí, de novo, né, indícios de coisas que vão se tornar os roteiros que ele faz, os rascunhos que ele fazia, né? Tem aqui, enfim, a gente vai Podemos ir passando passando. por isso, né? Tem aqui o Vírus, primeiro, tem esse cartoon que é genial, né? Que a gente inclusive aproveitou na quarta capa do livro, quarta capa. né? Um dia nós vamos rir disso tudo. E a gente, Podemos e de ir. novo, quando o Ota volta a ser Ota, né? Embora na capa da roleta, dessas coisas, já tenha isso. Aqui tem um momento interessante, né? Porque aquela capa que a gente vê na página anterior é 76, se eu não me engano. Isso é uma coisa que eu sempre procuro deixar um pedaço de expediente aparecendo, ou uma marca que ajude o leitor investigar e descobrir onde ele está também ali no tempo. Porque nem sempre você tem necessidade de ter uma legenda descrevendo isso. Mas aqui dá para reparar, na próxima página, Bruno, porque ali era o expediente da vírus. Aqui. Entre esse cartoon do sítio do Pica-Pau Amarelo ali, que é finalzinho dos anos 70, e os cartoons do Suicida, né, e do Túmulo, que já é 82 ali, que é o momento onde ele abandona, que ele já não era mais Octa, era Ota, mas ele assinava com a cartolinha, né? Dá para ver ali do lado da Emília no desenho, Levantando o é, chapéuzinho, é, né? o,
levantando o chapeuzinho, a cartolinha. Aí a cartolinha. Então era Otacílio que virou Octa, que virou Octa, que virou Ota com carinha, que virou Ota com carinha e chapeuzinho, até virar o que a gente conhece, que é OTA, com esse smilezinho dentro da letra O. Nem é um smile tanto, né? Porque é uma. Não chega a ser um sorrisinho, né? É uma carinha É, mais. depende, Vai, né? vai para um outro lugar. E Né? o Aí aqui a Marcelo. gente entra, começa a entrar o Ota Editor, que é ilustrado com expedientes diversos da década de 70 e 80, em geral da editora VEC. Então, eu acho um registro interessante, porque aí a gente consegue botar os logotipos originais, principalmente para os alunos que estiverem com a gente de artes gráficas e design gráfico e tal. Então, a gente consegue ver um pouco como era a produção gráfica da época, os tipos que eram utilizados, o papel que era utilizado e os logotipos em si, né? Numa limitação de impressão da época ainda, onde privilegiava o logotipo em preto e branco, né, nesse expediente do final e tal, com raras É, exceções. porque uma das coisas que eu tinha trazido inicialmente como uma ideia, eu falei, Marcelo, o Ota, ele é um cara que editou 40, 50, na VEC ele editou 40 títulos de quadrinhos diferentes, de infantil a terror, a espionagem, a humor, a western. Vamos fazer uma página dupla com todas as capas, porque isso mostra diversidade. E o Marcelo falou, cara, não, porque as capas todas a gente tem no Guia dos Quadrinhos, entendeu? E quando a É, gente seleciona, e aí são momentos, né, que a gente selecionou, tem 1976, 1981, quer dizer, você tem momentos diferentes, você não apenas mostra o Ota como editor, e aí, de novo, não é o Ota, né, porque o cartunista era o Ota. O isso é editor é interessante, o né? Otacílio da Assunção Barros. E Exato. que depois, na Record, é que virou Otacílio da Assunção. E 10 anos depois é que ele passou a editar assinando como Ota. Né? Então, nesse momento, você está mostrando não apenas esse aspecto gráfico, mas você está mostrando todo mundo que o Ota descobriu ou trabalhou. Então, você tem aqui Júlio Shimamoto, você tem os Não, créditos. nesses Júlio expedientes são ótimos. Você Shimamoto, tem o Feriano. Demasi, tem o Valim, tem pessoas importantes nessa indústria. E esses telefones com menos dígitos que você tinha na época, endereços que não existem mais. Então tem um certo charme aí, né? E aqui é aquela história do Aragonés, né? O Aragonés. Parte desses desenhos dedicando. É legal que o Aragonés desenhando com a camisa escrito Otacílio, ou uma camisa com a cara do Ota usando uma camisa do Newman, né? Então são desenhos de 76 do Sérgio Aragonés, quando teve no Brasil, tá ali na foto, assinando livros de bolso dele, né? Ele veio lançar. A gente já Né? entra um pouco no médio. E aí a gente entra, a gente fala desse momento dele trazendo a MED para o Brasil, né, que foi o grande carro-chefe, que na verdade foi uma vinda de quadrinhos de humor, né? 20 anos depois da MED existir, a MED foi fundada em 54, isso era Uhum. 1974, é quando ele começa a publicar aos pouquinhos, né? Carlos Eduardo Novaes, ele consegue 6 páginas por edição para botar isso, né? Para botar brasileiros, e aí começa. Brasileiros, você está dizendo. E aí começa a Uhum. trazer Jaguar, Marisa Dias Costa, quer dizer, começa a publicar alguns brasileiros aos pouquinhos, né? E que na fase da Record chegaria até 50% da revista, né? Às vezes E, mais, pois tranquilamente é, mais. e a média ela é muito importante, enfim, não apenas por isso, mas o que ela, e a gente conseguiu, enfim, localizar isso no texto, o que ela gera de cópias, né, de pastiches e de outras editoras publicando, né, Pancada, Crazy, etc e tal, também estimula o quadrinista nacional, os quadrinhos nacional, a produção nacional de quadrinhos, né? Mas a gente está, na verdade, chegando no MED, mas assim, aquela produção toda daqueles gibis de terror que a gente estava vendo antes, não só de terror, você começa a ter uma produção brasileira nessas páginas muito grande, né, com o Ota escrevendo muita coisa e contratando roteiristas e contratando muitos desenhistas. Então, é aquela famosa história, né, que o Bruno fala de chega a 500 páginas por mês de quadrinhos Sim, brasileiros, é isso, sim, Bruno? sim. Né? Ele Você está comprava produzindo, 500 páginas de quadrinhos brasileiros por mês. Entendeu? produziam 500 Esse final, porque eram gibis de 160 páginas.
né? O de terror, o de western, etc. né? Então, de fato, você tinha uma indústria brasileira de quadrinhos acontecendo numa editora grande e uma indústria sustentável, né? Saudável economicamente. Eu vou Vamos, passar vamos, vamos passando. É. Isso aqui, É, por exemplo, foi é um legal. achado interessantíssimo, porque como é que a gente mostra que o Ota não apenas era um editor, a gente conseguiu ilustrar com os croquis, né? Porque isso aqui eram croquis das histórias de espião que ele fazia para outras pessoas desenharem, né? E com os créditos dos quadrinhos, das revistas, mas a gente achou aqui o Ota roteirista de Recruta Zero. Porque o Ota escreveu história para o Recruta Zero, o Ota escreveu mais de 10 anos de histórias do Recruta Zero, que eram produzidas no Brasil. Escreveu Trapalhões, escreveu Fantasma, escreveu um monte de coisa. Então, a gente conseguiu achar os roteiros que já eram as Desenhados nas decoupagens, laudas timbradas da Rio Gráfica, muito bom, com o logotipo antigo da Rio Gráfica. Isso é um barato. né? E, de novo, depois, né? Aí são alguns rascunhos de histórias, porque, enfim, de novo, era essa visão do Ota como roteirista, sabendo o que o público brasileiro precisava, o que ele queria, né? As histórias do Zero eram isso, a história do Zero originalmente eram histórias de 4 a 6 páginas, eram histórias relativamente curtas, aquela coisa de quartel americano e tal. E o público brasileiro, o Zero chegou a ter 8 títulos, quase que Não, essa simultâneo, fase do Recruta Zero era muito engraçada. Era uma Super comédia Almanac do maravilhosa. Tainha, e com coisas brasileiras, que falavam com o público brasileiro que gostava de histórias mais longas, né? Ah, e também brincando com o boom dos quadrinhos que estava acontecendo aqui, né? Da segunda metade dos anos 80, quando você começa a publicar super-herói aqui, já com essa revolução que estava acontecendo nos Estados Unidos, de você ter Sim, Cavaleiro das Trevas, Ronin, etc. Então essas coisas virarem munição para sátiras dentro do próprio Recruta Zero. Esses especiais de Recruta Zero eram engraçadíssimos. Eram né? engraçadíssimos. Aqui a gente conseguiu abordar um lado erótico do Ota, o lado pornô do Ota, porque o Ota publicava quadrinhos em revistas masculinas, quer dizer, cartoons, né, em revistas masculinas. Ele tem essa história do Porno Comics, que foi um fanzine, né, um gibi autopublicado por ele, por conta de uma passeata de um grupo de poetas de vanguarda, né, a Gangue Pornô. Eles fizeram em 82, para comemorar os 60 anos da Semana de 22, eles resolveram fazer uma passeata nua em Ipanema, na praia de Ipanema. E o Ota então falou: não, eu vou fazer um gibi sobre isso e vou vender lá. Então ele publicou, essa aqui é a chapa de impressão Uhum. do gibi, que a gente também publicou à parte, a gente conseguiu localizar e tratou e, enfim, fez. E esse é um gibi do Ota que está no Museu de Arte Moderna de Nova York. E também, de novo, foi uma coisa que a gente conseguiu confirmar, né? Porque esse grupo, a Gangue Pornô, de artistas de vanguarda, de performistas e tal, teve uma produção que foi comprada pelo MoMA, tá? Dos livros, dos livros em mimeógrafo e tal. E tem 3 obras do Ota nesse acervo do MoMA, que é esse gibi, que é uma ilustração que ele fez para o Pasquim, né, contando essa história, né, e um flyer que ele fazia para os eventos dele também, tudo em 1982, né, tudo desse ano. Então, é, mostra também, de novo, uma coisa meio fora da curva, né? Porque se você vai imaginar alguém que vai ter que quadrinista brasileiro vai ter uma obra no Museu de Arte Moderna, né? Você dificilmente pensaria no Ota, né? E aí, a partir desse momento, ele começa a publicar também no Pasquim, né? Que esse lado, digamos, humor mais crítico, né? Quer dizer, falando de política, falando de economia, né? E muito desse personagem, disso era nas histórias do Vavá, o Ceguinho, que inclusive foi publicado durante acho que 2, 3 semanas, 3 domingos na Folha de São Paulo, na revista da Folha de São Uhum. Paulo, e depois recebeu reclamações da Associação das Pessoas Cegas que não gostaram como a maneira
como o Vavá era representado, né? E, enfim, ele voltou para o Pasquim. Volta pro Né? Pasquim. E aí disso a gente tem alguns recortes, alguns originais, né? E já vai mostrando um pouco esse festival de personagem, porque isso o Marcelo conseguiu localizar muito bem. O Ota, ele é um autor de personagens, né? Ele cria personagens, mais do que um cartoon, ele sabe esse tempo da tira de jornal, Mas né? muito, um domínio total da tira de jornal. Eu acho que onde ele nada de braçada, o cartoon e a tira, e a tira em três tempos, ele dominava absolutamente bem. Maestria. A gente chega nesse momento da média, né, em que a gente. Isso também tem uma coisa no projeto gráfico que é interessante e que fica, enfim, também digo novo, numa segunda leitura. A gente queria mostrar alguma coisa de capa das revistas, tá? Agora, o que é mostrado, capas pequenas, como essas duas, por exemplo, né, que é uma arte do Carlos Chagas, isso é pequeno. O desenho do Otto é sempre grande, né? Porque, de novo, o livro é do Ota, né? Esse daí é o original do primeiro cartoon do Ota que saiu publicado numa revista média. Porque na VEC ele era o editor e ele às vezes escrevia roteiros, mas ele nunca tinha publicado como cartunista. E a partir daí que ele entra como cartunista. Esse cartoon no Tempo das Cavernas está na primeira contracapa do primeiro número da revista Mad, né? Relatórios OTA, de vários assuntos, e uns originais bacanas, com branquinhos. Os branquinhos são ótimos. De novo, Essa página da esquerda é interessante porque ela tem uma. Tinha uma coisa, para os leitores antigos do MED aí, tinha uma coisa chamada Encalhe do MED, que era uma publicação sazonal, onde você pegava o reparte. Porque como é que funcionava o mercado editorial? Você imprime a tiragem, manda para as bancas de jornal, e faz um acerto com esses jornaleiros depois de X dias. O que não foi vendido volta para a editora, porque era consignado, né? Eu estou fazendo um resumão da ópera, porque uhum, às vezes você comprava, às vezes não era bem consignação que chamava. Você comprava, mas você tinha direito de devolver se não vendesse. Então, na prática, é uma consignação. Esse material volta para a editora e como a vida útil de uma revista costuma ser mais curta, quer dizer, você não relança uma revista que falava de um assunto, sei lá, de carnaval, você não vai relançar ela em outubro. Mas uma revista de humor você pode fazer isso. Então existia uma coisa que o encalhe do MED, que era você reencartar, pegar 3 ou 4 revistas que já tinham sido publicadas, você tirava as capas e reencadernava com uma capa nova e lançava como encalhe do MED, que é o nome de estudo. As revistas que não venderam. Tipo, quem comprar isso é trouxa, porque essas revistas, essas piadas já foram publicadas. E variava as revistas que estavam dentro. Então, às vezes, o cara eu podia comprar um, você comprar outro, e o miolo ser diferente de uma e da outra. E aqui tem um espelho do que é o encalhe, como é que ele era feito. Então, 4.000 exemplares do número 1, 4.000 do número 2, 8.000 do número 4, porque tinha a ver com os estoques que tinham ainda, né? Então, essa é uma contazinha de redação ali, que é um bastidor interessante. E do lado, tem um outro bastidor interessante, que é antes da revista Chiclete com Banana existir, o Angeli publicava a tira na Folha de São Paulo, mas era tira, né? Era 3 quadros e tal. E o Bob Cuspe estreia, na verdade, em quadrinhos na Med brasileira, já na Med número 4, aí, segundo a nossa legenda está entregando ali. Né? E aí, ao uhum. lado, também usando uma lauda, dessa vez da Folha de São Paulo, tem um bilhete do Angeli, comentando como é que ficou o Bob Cuspe colorido, com a aplicação de cor feita via receita, né, de cor. Né? Então, ele conta umas coisas legais. Ó, tem um cinzinha que passa atrás do verde para calçar, o preto é calçado para dar sombra em tudo e tal. Então, umas receitas de cor, porque a cor aplicada na época, né? Você desenhava no overlay a indicação para a gráfica aplicar a cor. Por exemplo, essas duas páginas, eu gosto particularmente dessas duas porque elas mostram, assim, pelas beiradas, bastidores do mercado editorial e do mercado gráfico. Quer dizer,
como é que era antes. Você tem um registro disso, de você aproveitar o miolo das capas, das edições que estavam com a capa em pior estado, né? Porque a capa você não ia usar, você fazer cor aplicada. Então, o que é legal também da carreira do Ota é que permite que você faça isso, que você veja isso, né? O Ota tem uma produção, como ele escreveu colunas do Jornal do Brasil nas duas épocas onde ele trabalhou onde ele publicou como quadrinista, né, que foi no início dos anos 80 com Os Idiotas e depois no início dos anos 2000 com o Dom Inácio. Dom Ele Inácio. também escrevia colunas de quadrinhos e era chamado para fazer reportagens sobre quadrinhos ou sobre assuntos pop de alguma forma relacionados a quadrinhos. Então, o filme do Howard the Duck que estreou era o Ota que fazia a resenha, né? Porque aí ele fazia isso. E um dos livros que ele publicou uma análise, né? Um resgate do quadrinho do Carlos Zéfiro, né? Que ele publicou como livro, quer dizer, de novo, é meio que um paper e muito da coleção dele, né, ilustrando isso. E, de novo, a gente falou, cara, a gente tem o anúncio, você tem uma foto dele com um HQ Mix, ele ganhou um HQ Mix, né, com isso, se eu não me engano, se foi com esse. Não, não foi com esse. O Não Zéfiro lembro. ganhou um HQ Mix de homenagem. E esse HQ Mix, o Zéfiro morre 3 dias depois ou 2 dias depois. Então o Ota traz para o Rio o O troféu, troféu. mas o Zéfiro morreu e aí fica com o Ota, né? A família deixou com ele. Essa é a parte que o Marcelo adora, né? São os idiotas, que é onde o Ota é o Eu auge. acho, eu acho que ele está em grandíssima forma e eu tenho muita vontade. Eu tenho que voltar a falar com o André disso para ver o que a gente consegue levantar dessas tiras, porque merece republicar esse material. É um material, obviamente, datado, porque é uma crônica de costumes desse período, 86, 87. Só que, obviamente, é um produto que interessa mais pessoas que tenham, sei lá, 40 anos para frente, porque as referências dizem respeito àquela época. Mas você lendo as tiras falam da prisão do Lobão por porte de drogas, né? Então você consegue se localizando no tempo. Tem esses personagens maravilhosos, são os novíssimos baianos. É uma piada em cima dos novos baianos. Então tem muito de crônica de costumes baseada no noticiário da época. É muito boa essa tira, muito boa. O uso de cinza reticulado é muito legal, é preto-branco, manchas pretas e brancas e a retícula aplicada mesmo. As tiras originais são bonitas, inclusive, são legais de ver. Não, E é muita e é tira onde o boa, as Ota tiras são muito engraçadas. E é onde o Ota cria uma passarela para os personagens, para esses tipos, né? Por exemplo, a gente conhece muito bem a obra do Angeli, né? Você fala, o Chiclete com Banana, também, de novo, a tira, né? Era espaço para a criação dos personagens urbanos de São Paulo. Os Idiotas, você pode criar uma analogia disso com as praias cariocas, com o tipo carioca desse início dos anos 80. É muito costume carioca mesmo. A gente aí É. conseguiu uns documentos interessantes, a carta de contratação, a carta de demissão do Ota, né, do Jornal do Brasil, no final dos anos 80, em 87. Em 88, ele resolve sair como candidato a vereador, né? É, com o seu slogan Slogan. Lorota, vota no Ota. Não seja idiota, vota no Ota. É uma E a campanha gente engraçadíssima, esse material muito bacana de ver assim, da época também. Você tem aí na esquerda você tem os originais, tem o overlay com a indicação de cor em cima. Na direita você tem os adesivos impressos já. Era uma campanha indie, embora em algum momento usou recursos privados, o que deu não deixaria problema. não seria o OTA se fosse diferente, né? É, Essas filipetinhas, esses flyerzinhos, eles eram impressos na sobra de papel das capas da Record. E aí, obviamente, ele tomou-lhe uma puxão de orelha da Justiça Eleitoral, porque era abuso econômico, né? Utilizar o papel dele como editor para imprimir essas filipetinhas e tal, né? Agora, isso aqui é uma coisa muito legal que a gente descobriu e a campanha do Catarse que a gente fez, que, enfim, se der tempo dá para falar um pouquinho sobre isso,
Isso daí é um livretinho que tenho aqui em minhas mãos, né? É um, é um livretinho com mais de 40 cartoons de todo mundo da imprensa carioca do final dos anos 80. Então você tem Chico Caruso, Ziraldo Jaguar, Nassara, Ike, enfim, Nani, Nani, Márcia todo mundo que Z, era do Jornal do Mariano, Brasil, Daniel do Azulay, Globo, Cruz, Cavalcante, Amorim, nessa página tem esse, Jaguar, todo mundo fazendo um desenho para a campanha, né? né? Então, E o Otto falou, e de novo, tem a fala dele lá. Não, pode falar mal, pode falar bem, pode fazer o que quiser. E ele juntou isso e fez um livrinho, que só por isso, sim, já é um registro dessa produção, né? Da época, né? Desses nomes todos, né? É, e aí, enfim, a gente achou coisas importantes, interessantes de novo, de como ele, saindo do Jornal do Brasil, né, se vale muito desse discurso de o cara que fazia a tirinha e que agora está querendo fazer pela cultura brasileira, com show no Circo Voador, com o Lenine, enfim, vai contando essa história. isso estava muito antenado com esse movimento cultural do Rio de Janeiro desse período, né? Então, que é o Uhum, Circo Voador, que eram as campanhas pelas diretas, etc. Isso a gente vai vendo bastante coisa. Pode ir avançando mais rápido, Bruno. De tá. vez em quando os cartoons à toa. A gente A entra, a famosa máscara gente que foi usada na Bienal. Ele mesmo usava essa máscara. Esse idiota. Pois é, aí a gente já entra nesse momento de bienais, das duas bienais brasileiras bienais brasileiras, bienais internacionais Bienais de Internacionais de quadrinhos do Rio de Quadrinhos. Janeiro, né? Você tem o Ota, inclusive é onde ele faz a primeira exposição de 20 anos de carreira dele. A gente fala um pouco dessa produção dele como editor, né? O cara que ele adaptou o Alquimista para quadrinhos, ele trouxe o Love and Rockets, Dylan Dog, né? Então a gente vai falando desse momento rico, né? Dos quadrinhos nos anos 90, dos quadrinhos brasileiros, do momento dos quadrinhos no Brasil, mas só brasileiros. E aí a gente tem, né, a Ota Comics, que vira a editora dele, né? Ele ganhou 2 HQ Mix como roteirista do Hotel do Terror. Ele ganhou um outro prêmio pelo roteiro da Spectro, que foi com desenho do Shimamoto, pela revista independente do Ota, né? Que era o Ota na Bienal de Quadrinhos. Aí entra de novo aquela coisa da metalinguagem, do personagem cartunista do editor que vira personagem, né? Uhum. E a gente conseguiu achar algumas coisas interessantes. A gente achou uns rascunhos que não aconteceram, proposta de capa, layout, correspondência dele com o David Mazzucchelli, que mandou uma revista, uma história inédita para ele, para Sairia na Serol 2. Essa Serol 2 nunca viu a luz do dia, mas eu lembro da história. Aliás, nenhuma das revistas da Ota Comics viu o segundo número, tá? A É, distribuição era aquela coisa já maravilhosa. Mas, e aí, de novo, tem o release, que aí conta quais eram os planos, e aí onde é que a gente conseguiu localizar onde é que cada história acabou sendo publicada, né? uhum. Enfim, aí a gente tem esse momento, né, de achar uns bilhetes. Isso aqui foi maravilhoso. O Lota guardava tudo, tá? Isso aqui são quantas páginas, Marcelo? Você lembra? Cara, eu acho que estão todas aí, né? É, Uma, e- duas, três, quatro, cinco, são 6 páginas de é um, fax. e Mas só eram uma. 14 itens de esporro, não fax. Um colaborador. Era um É um esporro com 14 colaborador da itens. América, ele fazia, ele mandava um fax enumerando a bronca no cara, e ia mandando isso. Ao mesmo tempo, você tem um bilhete pedindo desculpas para uma namorada, enfim, né? Então a gente O fax conseguiu. era uma forma de comunicação no século passado aí. Eu usava É. muito. A gente fez um registro dessa premiação. Esse registro está muito mais no texto do que nas fotos, porque os troféus estavam em péssimo estado mesmo, mas desses prêmios todos que ele ganhou, de HQ Mix, enfim, né, de outros. Não tem essa foto dele recebendo o HQ Mix.
como editor da Assombração, né, de revistas de terror. Isso é uma coisa que eu acho, enfim, interessante, né? Na época você tinha os cartões telefônicos, e o Ota e o Marcelo fizeram os dois primeiros cartoons telefônicos, né, lançados no Brasil, né, que tem essa coisa de colecionador. Então, teve um evento no Rio de Janeiro, em 97, que foi no Museu do Telefone, e a Telerge, então, chamou o Ota. Telerge, senhoras e senhores. Telerge, né? Chamou o Ota para fazer um cartoon. Ele fez essa do Super-Homem, e o Marcelo fez um outro também de Então, Guerra. esse eu até achei que estava pertinho aqui, ó. É um displayzinho da Telerge para estimular a telecartofilia, que é o colecionismo de cartões telefônicos, né? Esse cartão telefônico era inserido No era inserido orelhão. no orelhão, ele lia, não sei se tem um chip aqui que tinha, na verdade, é tecnologia bem antiga. E depois todo mundo passou a usar isso em viagem internacional, né? Isso durou um bom tempo, né? 20 créditos, sei lá quantos créditos tem aqui, 20 créditos. Então, de novo, isso aqui era umas. Aí a gente começa a entrar no Ota um pouco, não vou dizer transmídia, mas outras plataformas. O Ota dirigiu, o Ota se auto-ensinou, autodidata de animação, e ele começava a fazer, né, nos anos 90, GIFs animados, e aí faz um curta de animação para o Animamundi, que é, enfim, exibido em diversos festivais, e a nossa encrenca foi como é que a gente mostra isso, né? Porque isso tem no YouTube, mas como é que a gente mostra isso no livro? Então a gente achou os acetatos, né? Mas os Não, não eram personagens acetatos, não. são os Eram lápis, os né? desenhos, né? Não, É, não é acetato. é Nessa o lápis. época, você não precisava fazer em acetato. Você desenhava Sim, em sim, folha. sim. Era uma animação barata. Você desenha no papel sulfite, escaneia, colore no Photoshop. O único migué que tem... Migué não. O único truque que você tem que fazer registro para os desenhos ficarem numa mesa de animação com pinos, para que você gire a mesa de animação e está dentro do registro ali. Todo mundo fazia curta, inclusive lá no escritório, o mesmo Fernando Miller, que fez a animação do Dança do Acasalamento, fez a animação de um curta meu, e a gente trabalhava dessa forma, com pinos de mesa de animador, uma pilha de papel sulfite, e depois escaneia, colore. Então não temos mais acetato aí, já era digital. É, Né? é. Aí, A aí temos encrenca do era, Inácio no né? Quer Pasquim. dizer, é um. E aí a gente tem uma coisa que começa no Pasquim 21 e depois vai para a Médio, com o fim do Pasquim 21, que é a tira do Dom Inácio, né? Que, para mim, é uma das grandes, é um dos grandes esquecimentos históricos de charge política do Uhum. país, né? Que eu acho que merecia um olhar mais atento, mais analítico, uma republicação, uma antologia, porque era dentro desse primeiro governo do Lula, e ele transforma todo mundo em personagem, e diariamente, né? Era Obviamente, uma charge diária em forma de tira sendo publicada no JB, sendo publicada no Pasquim. No com Pasquim aquele 21 já nessa época. timing que o Marcelo falou de tira, que é excelente, de você fazer uma piada e no dia seguinte fazer uma piada, no dia seguinte fazer uma piada em cima de um acontecimento que está acontecendo. Mas o Otto era mestre em embolar esses arcos, né? O arco que vai durar a semana inteira, que às vezes se desdobra em outros arcos. Eu acho até que saiu na Bundas também, do Inácio. Saiu na Bundas também. Pois é, ele tinha um paginão na Bundas, meia página na Bundas, depois o Ziraldo deu uma página inteira para Bundas, a Bundas acabou, ele volta no Pasquim 21, Pasquim 21 dura um ano e meio, e ele volta e ele sai um pouco na Fica no Média também. JB. Fica um tempão No no JB. JB, perdão. E aí ele vai para Essas o tiras são JB. no JB. E aí, Circulação no e JB. aí no total são 8 anos de Dom Inácio. Foram os dois governos. É. Aí a gente conseguiu localizar uma coisa que também eu achei um resgate, um registro muito interessante, que poucos leitores conhecem, né, de uma maneira geral, ou poucos leitores habituais de quadrinhos do Ota, que são os personagens institucionais que o Ota criava, tá? Para postos de gasolina, para lojas, para mesbla, para órgãos do governo, secretaria de saúde, cartão de crédito.
ele tinha uma tira na revista de funcionário, né? Da Varig, da Folha. Como é que era o nome dessa do Concursino? Que ele fez com o Ucha. A Folha Dirigida. Houve um momento que, assim, mas o Folha Dirigida, ok, é literalmente um jornal dirigido aos concurseiros. Mas, assim, houve um momento que existia um mercado muito grande de house organ, né? Então, Uhum. assim, teve um momento em que as empresas faziam muito uso da comunicação impressa para funcionários ou clientes. Muitas revistas internas ou revistas que iam para clientes, mas que você tinha uma explosão no mercado editorial de recursos gráficos, e nesse lugar você também tinha espaço para cartoon, tinha espaço para caricatura, tinha espaço para personagem, tinha sempre um espaço de tira, e o Ota pegou muito essa época aí dos house organs. Todo mundo tinha um house organ, toda empresa grande tinha um house organ, e E é de cabia novo sempre isso. É um uma cara parte que cômica ali. cria um personagem, cria uma história, quer dizer, e autoral, né? Não era uma coisa. Embora ele, por exemplo, a gente tem aqui no canto à esquerda superior um gibi para o Museu do Telefone que ele escreveu, que ele decupou, mas quem fez a arte final, a arte em si, foi o Fernando Miller, né? Que era colaborador É. da MED. Mas você Então, vê, se eu não me engano, eu acho que eu vi o Mig aí na nossa audiência, acho que ele está por aí sim. também. O Mig é um cara que fez muito também para esse tipo de comunicação. Uhum, Eu lembro de uma revista chamada Speak Up, uma revista sobre inglês, para você meio treinar inglês, que tinha a tira do Laerte. Tinha a tira uhum. do Laerte fazer uma tirinha em inglês, né? Só para você treinar vocabulário. Então tinha muito espaço, né, É. nesse mercado nessa época. Isso a gente coloca aqui no texto, né? Tem a revista Rodocarga, que era do Sindicato das Transportadoras, tem a revista do Banco Nacional, né? Em que não era só ele, era ele, Jaguar, quer dizer, tinham outros cartunistas. E aí a gente já vai falando do Ota além, né? A média vai acabando, e o Ota passa a fazer publicações próprias, ele volta àquela coisa independente e ele abre duas frentes de trabalho, né? Uma fazendo projetos, né? Digamos assim, tem a história do filme, de um documento, de um mockumentário que ia ser feito. Desenvolve um projeto de CD-ROM para o Museu do Telefone, para contar a história do descobrimento do Brasil. Ele começa a fazer uns projetos de revista independente e ele passa a fazer letreiramento de histórias em quadrinhos. Então ele reletreira todos os Asterix. A partir de 2005, quando o Asterix de novo reimpresso, né, pela Record, eles fazem uma nova tradução e ele faz um novo letreiramento. E ele passa a desenvolver fontes no estilo do Uderzo ou no estilo de outros cartunistas, né? Ele vai fazendo esse letramento. Então ele trabalha para editoras fazendo edição, esse trabalho de bastidores, né? De edição, de letramento, de tradução, de recuperação de artes digitais, e ao mesmo tempo ele volta a fazer a parte de quadrinista independente dele, né? Isso já, de novo, esses 40 anos de quadrinhos é 2011. Então já é na nossa última década, né? Mas aí a gente já está falando de um mercado de autopublicação que já estava se estabelecendo, né? Os processos gráficos muito mais acessíveis, com toda a tecnologia de computador que faz com que você consiga se auto-editar, né, com um computador, né? Você não precisava Uhum. de uma redação mais para fazer as coisas. Então entra nessa onda também da autopublicação, e a gente vê muito hoje E ao esse tipo declínio de das editoras de grandes quadrinhos. editoras, digamos assim, de Sim, quadrinhos, é um né? movimento, né? Sempre alguma coisa está descendo, outra coisa está Vai subindo, né? acabando uma Abril, acabou a VEC, É. acabou a Manchete, né? Quer dizer, vão acabando essas estruturas que geravam esses quadrinhos, Essas né? enormes redações que botavam publicações em banca entram em declínio e a autopublicação vai subindo. Quer dizer, você tem que ter um momento que você pula de um barco para outro barco. E o E fim estava do sempre ligado. jornal impresso, quer dizer, o fim, né? Paulo Ramos que o diga, diminuição de espaço de tira nos jornais. E, de novo, autopublicação, esse circuito de feiras que começa a surgir.
O Catarse, né, nos últimos 10 anos, pelo menos, nas últimas décadas, né, permitem isso. E aí o Ota, então, ele vai trabalhando nessas duas vertentes, né? Ele começa a publicar online, muito online. Ele publicava todos os dias no Facebook. Algumas coisas ele não publicava no Facebook porque você tinha censura, então ele tinha, por exemplo, esses desenhos do rei nu, não, né, o rei está nu não davam, né, ou tinha peito, ou tinha isso. Ele publicava no Apoia-se dele, né, no site dele, e depois ele criou um Apoia-se que era exclusivo. E à medida que ele ia criando um volume, né, de publicação, ele publicava em pequenas edições, pequenas edições de 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, né? A Garota Bipolar é esse exemplo, né, disso, né, que ele fazia em gráfica e vendia nas feiras, nos eventos, da CCXP, sei lá, enfim, todas essas feirinhas que iam fazendo nisso, né? É um cara que já estava desenhando, né, no computador, e aí que tem um exemplo interessante do Otta Adventures, que é a primeira vez que ela é publicada online, e depois a última versão que ele faz para pro derradeiro álbum, né, que saiu pela TAI Editora, né, compilando uma primeira parte das tiras da Garota Bipolar. E aí é E nesse tem momento tira para que dedéu, né? Tem mais de 1.000 tiras. muito, 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 É. porque ele publicava todo dia, e versões diferentes, e redesenhava, e, né? Então eram arcos que ele ia produzindo, e, ao mesmo tempo, paralelamente, trabalho de bastidores, editando. Aí sim, né? A gente está querendo editar quadrinhos argentinos, tá? O Ota sabe quem é o cara, o Ota sabe quem é o autor, o Ota sabe quem é o cara bom para traduzir, se não é ele que vai traduzir. O Ota sabe quem é o editor, sabe quem é o licenciador, sabe como preparar, arruma alguém para escrever um texto, ou ele escreve o texto. Então, tem esse trabalho todo de bastidor enquanto fazia essa carreira dele. E aí, enfim, né, aos 68 anos, ele já tinha fechado Garota Bipolar, o livro, né? E aí ele resolve redesenhar tudo de novo. E aí, no meio desse redesenho e desse tratamento dos estranhos do Hotel Nicanor, ele falece, né? Então, E os dois álbuns saem logo depois. saem póstumamente, né? Ele faleceu Né? em 2021, eles saem em 22, né? Ele É. faleceu em setembro de 21, de 2000, de 21. A gente, inclusive, achou, né? Ele faleceu, desculpa aqui, no dia 24. A gente achou um desenho dele do dia 6, né? É, e a gente, enfim, coloca aí. E, e muito rascunho, muito guardanapo, muito papel. E esse livro, ele merecia mais de 144 páginas, mas mais de novo, né? Projeto é projeto, uma hora você tem que fechar. Então dava para ter colocado mais um caderno, não a ponto da gente conseguir lançar ele bonito do jeito que ele ficou na CCXP. Não, a história está contada em 144 páginas. Na verdade, eu abri mão de páginas. Eu lembro que no final eu falei, a gente não precisa de tanto, a gente tinha um orçamento maior, falei, dá É, para contar a história com menos um caderno e meio, e foi assim que a gente foi, porque estava contada. As coisas que estão aí nesse livro, dessa maneira aparentemente caótica, estão todas com propósito, estão todas colocadas, e tem porquês, né? Então, a história está bem contada. A história tá bem contada. pois é, e a gente resolveu fazer uma campanha no Catarse, porque era uma maneira da gente conseguir viabilizar um livro desse porte, né? Ele teve 170%, eu acho que foi isso, né? Ele bateu muito a meta. E dentro das recompensas, a gente descobriu coisas que funcionavam e que agora que o livro, enfim, está lançado, as pessoas estão recebendo, as pessoas que compraram um pacote que vem com esse livro ou que vem com o Pornocomics, que a gente fez uma segunda tiragem, com os brindes de Filipeto, com originais do Ota, com outra, porque tinha no acervo dele, eu tenho 100 revistas do Ota, vamos fazer uma recompensa. Então,
a gente tem recebido esse feedback dizendo que o livro é maravilhoso e que ler o livro e poder também pegar os originais, as revistas, as publicações originais, coisas que às vezes a pessoa tinha perdido, né? Ah, eu tive esse livro e não tenho, uma revista média. Então a gente também fez um pacote, né? A família está tomando conta desse acervo dele. Segundo eles não querem se livrar de nada da produção do Ota, mas tem muitas outras coisas que eles estão, enfim, vendendo, leiloando, etc. e tal. E algumas coisas eles disponibilizaram para a gente nessa coleção. Olha a capa que bonitinha, cara. Essa capa aberta ficou uma beleza. Né? Basicamente, esse é o nosso livro. Eu fico. Opa, peraí. Eu não quero sharear, não. Peraí. Eu quero stop sharing. Eu só fico com medo. Eu comecei a olhar o relógio da gente ter extrapolado muito a hora. Valeu a pena. Cada livro que você fala. Agora eu não escuto você, Valdomiro. Eu acho que, não sei se alguém tem alguma questão para os colegas. Eu queria saber dos planos aí em relação ao futuro aí do material do Ota. Se vocês, quando sugeriu, vocês mencionaram vários momentos que poderiam fazer antologias do material dele, por exemplo. Isso está nos planos de vocês? Acho que não apenas nos nossos, na verdade, vamos lá. Tem um certo material que de fato fica datado, né? O relatório Ota, todo mundo fala, vamos relançar os relatórios Ota, vamos relançar. E a gente vê que assim, o próprio Ota, quando ele optou por fazer, na época, pela editora Leia, pela Barba Negra Leia, ele entendia que o que era retratado nos artigos originais, no material original, foi caducando por motivos de costumes novos e raciocínio de sociedade em relação ao tipo de piada que ele fazia ali. Então, ele redesenhou muita coisa, cortou muita coisa, e eu acho que ele encontrou um equilíbrio bom naquela versão do relatório Ota do sexo, por exemplo, que saiu pela Barba Negra e pela Leia. Ele mesmo entendia que não dava para ir muito além daquilo. Então, todo mundo, quando fala de relatório Ota, a resposta já era um pouco essa, assim, já foi feito, né? Eu particularmente gostaria de fazer alguma coisa com essa tira dos idiotas. Talvez uma versão pequena, eu acho que a gente não vai conseguir todas as tiras, eu também acho que não é uma necessidade de fazer um todo idiotas, porque essas tiras vão estar espalhadas por aí e duraram bastante tempo, mas esse recorte dos novíssimos baianos eu acho super engraçado, acho super caberia. Eu acredito sinceramente em tentar fazer uma produção de quadrinhos acessível, com preço honesto, com preço caiba no bolso de todo mundo. Então, eu acho que talvez nem toda publicação precise ser um álbum de luxo com capa dura, sabe? Perfeitamente daria para você ter uma publicação dos idiotas com mais cara de gibi do que cara de livro de luxo. Então, eu acho que materiais aí. A gente espalhou bastante cartoon nesse livro. Então, em contraponto a uma carreira de editor e uma carreira de roteirista, uma carreira de desenhista, você tem o cartoon, 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 cartoon. Os cartoons são, em geral, produto de um tempo também. Tem cartoon que é universal, tem cartoon que é atemporal, mas tem muito cartoon que tem a ver... porque o cartoon brasileiro, ele tem essa coisa de se focar em muitos momentos, tem muitos pontos de contato com a charge. E mesmo quando não tem, ele continua sendo produto de um tempo, de crônica de costumes daquele tempo, da tecnologia daquele tempo. Né? A gente vai ver nesses cartoons televisão de tubo, telefone de disco. Então, esses cartoons também mereceriam um olhar quase de recorte temporal. Mas eu não sei se exatamente isso precisaria sair. Eu concordo com o Bruno quando ele diz que Dom Inácio merecia um livro. Mas é um livro que também vai dizer respeito a um período histórico e político brasileiro muito específico. Né? Os 2 primeiros governos Lula. Então, eu acho que teria que vir acompanhado de um belíssimo artigo de contextualização. Eu acho que esse material aí, a família do Ota, que está com esse espólio criativo dele, tem muitas ideias, tem ideias de exposição. Acho que eles vão fazer coisas legais aí. Algumas eu quero fazer. Vamos ver o que a gente vai pensar por aí. Mas com certeza eles têm material suficiente para fazer muita coisa. Acho que uma exposição seria o próximo caminho, sabe? Uma das coisas que a gente espera que aconteça, né, com esse livro tendo essa boa recepção, essa boa repercussão, é que, digamos, você volte a se interessar
pelo OTA, pela produção do OTA, né? Não é apenas uma revelação de que o OTA era um baita editor, que o OTA era um editor assim, multitarefas, né? Mas que a produção dele de quadrinhos, de humor, de cartoons, dessas duas tiras icônicas daqueles, dos dois momentos, né? Que isso atraia um olhar, um interesse para isso. Mais ou menos como você teve ou está tendo com o Colin, né? Que, enfim, era contemporâneo dele nessa produção, né? Então, Porque assim, tem um discurso que eu não gosto, que é aquele assim, não, tirar do esquecimento. Eu não acho que nem o Ota, nem o não. Colin, nem nenhum desses caras estariam no esquecimento. O que acontece é que assim, é importantíssimo haver registro gráfico, registro da produção desse tipo de artista que a gente teve, para que a gente não tenha que falar em esquecimento lá na frente, sabe? É um mercado saudável e um país com preocupação com sua cultura e sua cultura visual e sua cultura gráfica, passa por isso também. Então, a gente vê isso acontecendo com a Angeli, a gente vê isso acontecendo com a Laerte, a gente vê isso acontecendo menos com o Glauco, mas eu tenho alguns livros de compilação de Geraldão e tal. Tem que haver constantemente. Como a gente teve um momento em que J. Carlos passou a ser bastante republicado, com livros compilando material de J. Carlos. Então, a gente tem uma produção nacional da indústria brasileira de artes gráficas riquíssima. O nosso humor gráfico é riquíssimo e a gente tem que continuar registrando esse tipo de coisa. Como a gente teve um momento de Nassara, né, e por aí vai. Talvez esteja na hora de resgatar o LAN, sabe? O LAN é um pouco, tá sumindo um pouco a produção do LAN, porque é um cara que foi muito voltado para a produção de jornal diária. Você vê um Graldo está sempre sendo publicado. Benício tá bem cuidado. O acervo do Benício está com o Ricardo Antunes, que é um cara ótimo, que já tinha publicado 2 livros sobre as capas de pulp do Benício. Isso a gente está falando de pessoas que publicaram na grande imprensa e que tiveram uma produção gráfica. Mas a gente também tem uma produção de imagens brasileira que não era para a grande imprensa. Por exemplo, Newton Ramalho, que foi um excepcional ilustrador de publicidade. Eu não vejo muito um resgate de ilustrações publicitárias. Então, uma coisa que poderia ser começar a pensar também. A gente vê que a gente tem uma tradição de ilustração publicitária maravilhosa, né? Eu sempre sou a favor disso. Não vamos mais fazer livros? Ok, então vamos fazer sites, saca? O registro impresso continua sendo um registro muito bem-vindo. Pois é, E todo mundo consumindo livros. isso era um Dá ponto pra importantíssimo. Dá para ter tudo. E desculpa, só para terminar, Bruno, dá para ter Uhum. tudo e nem tudo precisa ser capa dura, nem tudo precisa ser lombadão. Uma briga desse livro era assim: a gente quer fazer um livro com uma puta qualidade gráfica, mas ela não precisa ser capa dura. Tá? O papel de miolo é um papel super grosso, um papel 150 gramas, e o papel da capa é um papel martelado, de altíssima gramatura, e a gente mete uma orelha enorme para dar uma estrutura maior ainda. Propositalmente não usei vernizes, não usei nada como acabamento na capa. A capa é fosca, só com o verniz que protege para ela continuar sendo fosca e um relevinho no contorno da figura que é utilizada do hotel. Acho que é mais fácil a gente ver o relevo quando vê dentro da capa. Deixa eu ver se bate uma luz aqui. Não está batendo, mas vocês verão. Então, assim, ele é gostoso de pegar, tem uma aspereza, ele tem um toque bom. Ele é um produto muito bem acabado, muito bem impresso, mas ele não precisa ter o custo de um produto de super luxo. E é isso que eu acredito como criador de conteúdo visual também. Acho que a gente consegue fazer de tudo e ter preços mais acessíveis dessa forma. E ele está à venda no site da Marte por R$ 120. Mas complementando isso que o Marcelo falou, uma das ideias, a ideia original que veio da família do André, que é quem toma conta do acervo, né, quem está coordenando esse acervo, que é sobrinho do Ota, era fazer uma exposição. Bruno, eu quero fazer uma exposição disso. E o Bruno, muito egoisticamente, falou que não achava uma ideia assim muito boa, porque o Bruno mora no Canadá, então o Bruno não ia poder estar na exposição. Mas um livro a gente faz, né? E, na verdade, também, quer dizer, piadas à parte, é isso. O Ota era um cara de mercado editorial. Eu não, é um cara que precisa de um livro. Ele precisava de Sem um livro dúvida. para chamar de seu,
né? Tanto que se você vai ver, o nome da gente está na folha de rosto, não está na lombada, não está na capa. Eu acho que está na Não, folha de você não vai. rosto e Não. na ficha catalográfica. Não é. Não tem nossos nomes na É lombada, um, não tem nossos nomes na é um capa, livro do não tem Ota. nem o logotipo da editora na capa. A capa é um monolito do Ota, sabe? Pois É é. isso. Então, é um livro. O Ota já teve, falei, olha, o Ota já teve 2 exposições. Ele teve uma exposição de 20 anos de carreira, uma de 40 anos de carreira, que foi, enfim, durante a Bienal de Quadrinhos, que foi em Belo Horizonte. A exposição dele da Bienal de Quadrinhos depois foi para o Sesc Pompeia, em São Paulo. Quer dizer, ele já teve exposição dele como cartunista, mas a gente não queria contar ele só como cartunista. A gente queria isso, o roteirista. Mas a gente está falando de um artista, de um profissional do mercado que da década de 70 aos anos 10 do século atual produziu para o mercado impresso, basicamente. Então, eu acho importante isso ser visto num livro. Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente estiver discutindo alguns dos tantos artistas que a gente tem que hoje publicam única e exclusivamente no ambiente digital, o tipo de registro desse conteúdo vai ter que ser pensado de maneira diferente. Talvez a gente não esteja mais falando nem como a gente conhece os sites hoje. Mas, sem dúvida, é uma coisa vindo de outro lugar. Desculpa, não estou ouvindo nada. Legal, parabéns pelo trabalho. Quero parabenizar pelo trabalho. Uma contribuição muito grande que vocês fazem para o quadrinho brasileiro, para o registro histórico de uma produção tão grande de um autor tão importante como o nosso quadrinho. Vocês realmente fizeram um trabalho maravilhoso. E eu gostaria de sugerir, então, que deem continuidade, não parem aí, continuem, façam 1000 outras publicações com o nome de vocês, eu sei o nome de vocês, que interessa, o importante é que divulgar cada vez mais a obra desse autor, que é tão importante, que provavelmente a juventude atual não dá o devido valor e não conhece a fundo. Vocês fizeram um excelente trabalho, parabéns e continuem sempre nessa linha. Muito obrigado. Nós agradecemos o convite. Obrigado, Valmir.